Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Margarete Werneck. Para quem está matriculado na Faculdade Sudamérica, procure no seu material o título Fármacos Adrenérgicos. É esse o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos complementar o nosso assunto sobre fármacos que agem no sistema nervoso. Nós já vimos em aulas anteriores, então você tenha em mente que nós já consolidamos os conteúdos sobre neurotransmissores e os seus receptores, detalhamos na última aula os fármacos colinérgicos que agem na via intermediada pela acetilcolina e hoje nós vamos falar sobre a noradrenalina. Então reveja o neurotransmissor noradrenalina, a rota de síntese, como que ela é degradada, quais são seus receptores e os conceitos de fármaco antagonista e agonista, que são os que a gente vai usar hoje para a compreensão do conteúdo. Hoje, então, nosso tema são os fármacos adrenérgicos. Eles têm pontos de ação muito semelhantes ao que nós vimos anteriormente sobre os fármacos colinérgicos. Então, a farmacologia adrenérgica é muito conhecida nossa, porque é muito semelhante aos fármacos colinérgicos. A gente vai recapitular então 6 pontos de ação possível para um fármaco na via adrenérgica. Pode agir na síntese do neurotransmissor, na organização das vesículas, na exocitose ou na liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica, na ação desse receptor, desse neurotransmissor sobre o seu receptor e na recaptação desse transmissor lá da fenda sináptica ou na sua inativação. Então, são 6 pontos, dê uma olhada no seu material sobre isso. A rota biosintética da noradrenalina é semelhante a de outros neurotransmissores. Então, na mesma rota, a partir da tirosina, formam-se outras moléculas além da noradrenalina que também têm função de neurotransmissão. Isso está explicitado no material, dê uma olhada. O que elas têm em comum é que a molécula quimicamente é semelhante. Elas guardam um grupo químico grande que é comum a todos esses neurotransmissores adrenérgicos, que é o grupo catecol. Então, esses neurotransmissores têm o nome de catecolaminas. O que eles têm em comum é que eles têm uma potência alta e uma probabilidade, uma capacidade de ativar tanto os receptores alfa como os receptores beta adrenérgicos. Os efeitos da estimulação dos receptores sobre o que é observado na transmissão adrenérgica depende de qual receptor é estimulado, se é alfa ou se é beta, e de onde esse receptor está localizado, quer dizer, o tecido-alvo dessa neurotransmissão. Os efeitos esperados para cada um dos neuroreceptores estimulados está bem detalhado no seu material. Mas, em linhas gerais, se a gente observar a estimulação adrenérgica dos receptores alfa-1, o que a gente vai ver é a vasoconstrição, com potencial aumento da pressão arterial, e o relaxamento da musculatura do trato gastrointestinal. O que também vai acontecer com a estimulação alfa-1 é a glicogenólise hepática, quer dizer, o consumo das reservas energéticas na forma de glicogênio que estão imobilizados no fígado. A estimulação alfa-2 inibe tanto a liberação de noradrenalina como também inibe a liberação de insulina. Então, o efeito da estimulação de alfa-2 é completamente diverso do efeito da estimulação alfa-1.
A estimulação dos receptores beta-1 tem efeito cronotrópico e inotrópico. Essa linguagem já é conhecida da fisioterapia, por exemplo, que é um efeito cronotrópico, tem a ver com cronotrópico positivo, tem a ver com o aumento da frequência cardíaca. E o efeito inotrópico positivo tem a ver com o aumento da força de contração cardíaca. A estimulação de beta-2 provoca a broncodilatação, a vasodilatação e também relaxa a musculatura do trato gastrointestinal. A estimulação de beta-3, receptores beta-3, envolve o aumento da beta-oxidação de ácidos graxos, aumento da lipólise. Então tem a ver com mobilização de ácidos graxos para a produção de energia metabólica. Falando dos fármacos, então, é muito difícil a gente conseguir observar o desenvolvimento de um fármaco com uma especificidade muito alta. Em geral, os fármacos que agem modulando a transmissão adrenérgica são fármacos que apresentam efeitos colaterais. Isso também está bem explicadinho no material de vocês. Os fármacos adrenérgicos também podem ser chamados de agonistas e antagonistas. Os fármacos adrenérgicos agonistas são chamados de simpatomiméticos. Só pelo nome você já sabe o que vai acontecer. Eles favorecem a ação adrenérgica, eles estimulam o sistema simpático ou simulam a atuação do sistema simpático. Os fármacos agonistas adrenérgicos podem ter uma ação direta aumentando a liberação da noradrenalina e tudo mais, ou então uma ação indireta que tem a ver, por exemplo, com a inibição da sua recaptação ou inibição das enzimas que degradam esse neurotransmissor, fazendo com que ele permaneça na fenda sináptica mais tempo. Então tem agonistas diretos e agonistas indiretos. Os antagonistas têm uma ação de refrear a estimulação simpática, eles diminuem esses efeitos adrenérgicos. Eles são chamados de antagonistas quando eles agem no sistema, na célula pré-sináptica. Eles podem agir, por exemplo, impedindo o armazenamento ou desorganizando o armazenamento, ou então bloqueando alguma enzima de síntese da noradrenalina. Os chamados bloqueadores adrenérgicos são aqueles que vão agir na célula pós-sináptica, naqueles locais onde estão os receptores adrenérgicos, impedindo que a noradrenalina interaja com esses receptores lá da célula pós-sináptica de alguma forma. Então, a gente falou recapitulou a noradrenalina, falamos dos pontos de ação dos fármacos adrenérgicos que agem modulando a transmissão adrenérgica, falamos dos agonistas diretos e indiretos, falamos dos fármacos adrenérgicos antagonistas e bloqueadores, e assim finalizamos o conteúdo previsto na nossa ementa sobre fármacos que atuam no sistema nervoso. Na próxima aula, vou trazer uma novidade para vocês, que nós temos um convidado que vai deixar um recado para vocês, analisando essas questões de fármacos que atuam no sistema nervoso, um estudo de caso. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like. Se você quer continuar acompanhando as postagens do canal, você se inscreva e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu agradeço muito porque você visualizou minha aula hoje até o final. Um abraço, até a próxima. Tchau!